Olá, vamos dar início à nossa aula de revisão da terceira unidade, certo? Então, todos os assuntos que estudamos nessa revisão, que foram a trilogia dos povos pré-colombianos, astecas, maias, incas, os tupis, né, aqui no Brasil, e a Grécia Antiga, foram os assuntos da terceira unidade, que iremos fazer as questões. Como vocês estão vendo, as questões são recortes, tá? Por quê? Porque eu recebi um livro de atividades que é baseado na nova BNCC, que é a nova forma como devemos trabalhar as questões. Só que a gente não teve tempo de trabalhar, né? Então eu resolvi não trazer questões de internet nem que eu fizesse. Eu quis trazer questões que são o mesmo modelo das questões que eu deveria colocar na prova, que são os modelos das questões que vão para vocês nos apostilados e o modelo de questões que estão no livro de vocês. Então eu fiz uns recortes, eu fiz umas imagens, umas fotos, eu acho que está legível, dá para todo mundo ver, certo? E são desses modelos as questões que eu vou querer a partir de agora, né? Que eu faço, que eu vou querer que vocês trabalhem, já comecem trabalhando em cima desse novo estilo de questões. Vejam, essa questão é sobre os indígenas, sobre os povos indígenas aqui no Brasil. Vamos ler. Sobre os indígenas brasileiros, então, qual é a manha que eu digo? Quando vocês pegarem uma questão, quando vocês começarem a ler, lembre-se qual é o assunto. Vocês, para resolver uma questão, vocês precisam saber qual é o assunto que aquela questão está tratando. Então, aqui já está dizendo, dos indígenas brasileiros. Então, estamos falando dos povos indígenas. Assinale a alternativa correta e, em seguida, justifique sua escolha. Número 1. Nas aldeias indígenas, a terra era do cacique. Número 2. Os frutos do trabalho eram divididos entre todos os membros do grupo. Número 3. A divisão das tarefas era por sexo e por idade. Assim, todos colaboravam. Número 4. Caçar, pescar e construir as moradias eram tarefa das mulheres da aldeia. Certo? Então, ele colocou 4 afirmativas. Para vocês marcarem dessas 4 afirmativas quais estão corretas. Estão corretas apenas a 1 e a 2. Nas aldeias indígenas, a terra era do cacique? Não, ele era o chefe, mas não era dele. Número 2. Os frutos do trabalho eram divididos entre todos os membros do grupo. E aí? O fruto do trabalho era dividido entre todos os membros do grupo? Sim, gente. Era dividido igualmente para todos os membros do grupo, certo? Então, a letra 2, o número 2, ela é verdadeira. Contudo, a primeira é falsa. Então, não pode ser essa. Então, se a primeira está falsa, não pode ser essa. Vamos tentar a terceira. A divisão das tarefas era por sexo e por idade, assim todos colaboravam. Esta é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Então, tinha a idade e o sexo, certo? Na verdade, não era por idade, era mais por sexo. Tipo, menino, os homens fazem isso e as meninas fazem aquilo. Os homens iam caçar, pescar, as meninas iam para a agricultura, cuidavam dos irmãozinhos, as mães iam colher os frutos, iam plantar, por exemplo. Isso era o papel da mulher dentro de uma tribo indígena. Caçar, pescar e construir as moradias era tarefa das mulheres da aldeia? Não, gente, era dos homens. Certo? Acabei de falar. Então, essa caça, pesca não tem que ser falsa. Tá? Então, vamos lá. Estão corretas a segunda e a terceira. Por que não pode ser a terceira? Apenas a terceira? Porque não é só apenas a terceira. A segunda também está correta. Por que não pode ser apenas a quarta? Porque a quarta está errada. Quem fazia essa prática, caçar, pescar, eram os homens e não as mulheres. Então, a correta é a letra B. Mas perceba que eu não só pedi para vocês marcarem, eu pedi para, além de marcar, você justificar aqui, ó. Justifique sua escolha. Então, por que você escolheu a letra B? 1. Entre os indígenas, a terra era do conjunto de pessoas que viviam na aldeia. E a quarta, a caça, a pesca e a construção de moradia eram tarefas masculinas. Então, você vai justificar porque a primeira e a quarta estão falsas. A segunda e a terceira eu já sei que estão corretas, então preciso justificar. Eu preciso justificar as que estão erradas, não é assim? Só justifica algo errado, não justifica algo certo, certo? Então, ela corrigiu aqui, entre os indígenas a terra era do todos, era de toda a tribo.
não era pertencente ao cacique. O cacique era o chefe, que era o mais velho da tribo, que possuía mais conhecimentos, certo? Mas isso significa que a terra toda ali que mandava era ele, no sentido que ele aconselhava, mas a terra pertencia à tribo, ao todo, ao conjunto. Próxima. Então é dessa forma que eu quero que vocês comecem a raciocinar as questões. Veja, no nosso livro também a gente traz muitas questões com imagens, né? Leitura de imagens, que eu sempre digo que é um tipo de texto não verbal. Então a imagem também é um texto, só que não verbal, não tem palavras. Os maias, eles construíram cidades exuberantes, como Chiquetizá, Uximal, Palenque, Copã, e deram contribuições importantes no campo da alimentação. A esse respeito, assinala a alternativa incorreta. Então, primeiro, estamos falando dos povos pré-colombianos. Mais precisamente do que povo? Dos maias. Tá lá, os maias. E ele quer saber o quê? A alternativa incorreta. Incorreta é errada, não a correta. Então, vamos lá. Aqui eu já trouxe, né? Propositalmente, a resposta é a letra D está correta. Está incorreta, quer dizer, desculpa. Mas vamos lá com calma. A gente está vendo aqui a imagem. Toda a imagem, ela vem acompanhada de quê? De uma legenda. Então, vocês vão na legenda e vão ler. Então, aqui é o que? Uma ruína da cidade maia de Palenque, atual México, 2005. Beleza. Aí vocês vão fazer o quê? Vão ler as proposições. No início da sua história, os maias sobreviviam da caça, pesca e coleta de vegetais das florestas tropicais. Verdadeiro, gente. Eles eram, no início, o quê? Nômades. Com o desenvolvimento da agricultura, os maias passaram a plantar milho, pimenta e feijão. Verdadeiro. Então, os maias, com o que? O desenvolvimento da agricultura, se tornaram-se sedentários. E o principal produto agrícola dos maias era o milho. Inclusive, eles tinham um deus que era para representar o milho. Com a intenção de obter boas colheitas, os maias, eles ofereciam oferendas aos seus deuses verdadeiros. Eles eram também politeístas. Em virtude da existência de uma terra pobre e seca, o povo maia desenvolveu como principal atividade econômica o artesanato. Isso é falso. E outros, eles praticavam o quê? A agricultura. Se eles praticavam a agricultura, o solo ele não era pobre e seco. Não se pratica agricultura no solo pobre e seco. Certo? Então, essa questão é falsa. E a principal prática agrícola, a principal economia era a agricultura e não o artesanato. Letra E. A agricultura tinha grande destaque na economia do povo maia, sendo o milho o alimento principal da culinária. Eu citei isso quando eu falei disso. Certo? Então, vocês vão marcar o quê? A incorreta. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura, com mais precisão, com mais destaque para a plantação de milho, e não artesanato, ok? Próxima. Um outro recorte, é um texto grande, né? Mas é um texto do Monteiro Lobato, que fala sobre a lenda do Minotauro. E aí estamos falando de Grécia Antiga, certo? Estamos falando de Grécia Antiga. As lendas criadas pelos antigos gregos inspiraram muitos artistas, entre eles Monteiro Lobato, em 1882 a 1948. Um escritor brasileiro, muito lido até hoje. Em uma de suas obras, O Minotauro, a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo viaja no tempo e vai até a ilha de Creta. Leia um trecho dessa aventura. Vamos lá. Foram despertar na ilha de Creta, onde logo descobriram o labirinto. Era um palácio imenso, com 1000 corredores dispostos de tal maneira que quem entrava nunca conseguia sair e acabava devorado pelo monstro, o Minotauro. Só comia carne humana. Então, o Minotauro era o que, gente? Um monstro que só comia carne humana. Diante do labirinto, os 3 pica-paus, Pedrinho, Emília e Visconde de Sabugosa, pararam para refletir. Quem entra não sai mais e acaba no papo do monstro, disse Pedrinho. Mas nós sabemos o jeito de entrar e sair. É irmos desenrolando um fio de linha. Então, eles irão entrar no labirinto e foram desenrolando o primeiro carretel. Antes de o terceiro carretel chegar ao fim, Emília sentiu a aproximação de alguma coisa. Percebo uma caatinga no ar, disse ela baixinho, farejando. O monstro deve ter os seus aposentos por aqui. Uns passos mais e pronto. Lá estava o Minotauro, numa espécie de trono.
a mastigar lentamente qualquer coisa que havia numa grande cesta. Isso aqui é um livro, né? Monteiro Lobato, ele escrevia também muitos livros infantis. Então, ele vai trazer a história mítica de lá da Grécia Antiga para a atualidade e vai misturar com os personagens que é de sua autoria, né? Que é Emília, Narizinho, Visconde Sabugosa. E aí você tem um texto norteador. Professora, isso é Grécia, isso é Grécia. Isso é história, isso é história. Né? Monteiro Lobato, dentro da literatura, ele trouxe um texto, ele misturou história com literatura. Né? E um bom de história é esse, que a gente pode brincar com essas coisas. E aí ele vai trazer agora as perguntas do texto norteador. Letra A. O palácio citado no texto é pura invenção ou em Creta havia de fato grandes palácios? Gente, em Creta havia ou não havia grandes palácios? Havia. Muito pelo contrário, qual era o maior destaque da sociedade cretense? Os palácios. Tudo acontecia ao redor dos palácios de Creta. Tanto religião como economicamente, inclusive, né, o rei, ele vivia nesse palácio e tudo importante que acontecia em Creta era ao redor do palácio. Era o destaque da ilha de Creta. Né? E aqui, ó, tem o nome Knossos, que é o principal palácio de Creta. Então perceba que ele, Monteiro Lobato, ele vai fazer essa brincadeira nesse texto. Ele vai falar do que realmente é comprovado historicamente, certo? Com a literatura. Então, em Creta havia palácios enormes, como o de Knossos, tá? Então, literatura não tem compromisso com a história. Nesse caso, Lobato partiu de um dado histórico, que é o Palácio de Creta, para inventar uma trama, uma aventura. Então, como eu disse a vocês, ele falou, ele aproveitou a história, né, para colocar a literatura e mexer com a imaginação da criança, né? Provavelmente era o foco dessa leitura. Então, qual a tática usada por Pedrinho, Emílio, Visconde e Sabugosa para não se perder do labirinto? Não é tudo esse parágrafo aí. Mas não sabemos o jeito de entrar e sair. E irmos, seremos devorados. Irmos desenrolando o fio de linha. Então, qual foi a tática? Desenrolar o fio de linha. Então, vamos ver se está aqui ok. Eles foram desenrolando o fio de linha e na volta pretendiam ir enrolando esse mesmo fio de modo a encontrar a saída. Então essa era a tática. Então perceba, aqui está no nosso livro de história, esse aqui eu teria do nosso livro. Ele coloca uma questão que mistura história e literatura e ele põe uma questão que é a interpretação de texto. Você, professora, mas isso aí é português, é literatura, é redação, interpretação de texto. Não, gente, é história. Porque a maior dificuldade que eu sempre bato na tecla na sala, que eu encontro em vocês, é interpretar as questões, a leitura da prova. Vocês sabem história, sabem que vocês do conteúdo, mas não sabem a parte da interpretação. É por isso que agora está trazendo muito texto para trabalhar as questões de história. Estou mexendo muito com português, literatura, para que vocês possam ser obrigados a ler e começar a interpretar, né, as coisas para poder... Se vocês não conseguirem interpretar, vocês não conseguem fazer história, certo? Próximo. Agora, em um quadro simples também, que eu disse a vocês que existiam as diferenças, né? Vamos detalhar quais são as diferenças da polis, que a gente chama, que é a cidade, estado grega, de Atenas e Esparta. Qual é a diferença? Veja, eu peço aqui para vocês preencher o quadro com as principais informações sobre Atenas e Esparta. Aí eu tenho aqui polis, eu tenho Atenas e Esparta, e tenho lá principais atividades econômicas, grupos sociais, forma de governo predominante. Em Atenas, predomínio do comércio marítimo. Esparta, predomínio da agricultura. É a diferença que a gente... Lembre-se do assunto lá. Bati nessa tecla muito também. Grupos sociais. É o pátria, que era conhecido como os bem-nascidos em Atenas. Os artesãos, comerciantes, pequenos agricultores e escravos. Ok? Já em Esparta, temos os espartanos, que eram as oligarquias, os guerreiros. Temos os periecos, que são os artesãos também, os comerciantes, e temos os ilotas, que eram os servos que trabalhavam nas terras dos espartanos. Lembre-se, tá? A gente fez essa definição bem direitinho também na última aula. E agora vamos também diferenciar as formas de governo predominante. Em Atenas, qual foi a forma de governo predominante? A democracia. Lá em Esparta, oligarquias. Oligarquias, governo de povos e para povos. Certo? Próximo. Temos aqui também uma pintura
né? E aí vamos fazer mais uma interpretação de imagem. Esse pintor italiano, ele vai retratar uma cena comum na vida dos espartanos. Observe a imagem e depois responda. Como sempre, você olha a imagem e faz o quê? Procura a legenda. A seleção de uma criança espartana, tá? Então aí é a seleção de uma criança espartana para quê? Provavelmente para começar o treinamento. Que desde pequeno esses meninos eles eram treinados para guerrear, tá? Qual costume espartano está sendo representado na imagem? A seleção de uma criança recém-nascida. Por quê? Porque assim, na Esparta, a criança que nascesse com algum que eles julgassem doente, ou com alguma anomalia, sem um dedinho, ou com mais um dedo, algo que não fosse normal, perfeito, eles eram mortos, certo? Era a cultura espartana. Eles eram mortos, eles não eram criados, certo? Então qualquer defeito que eles visualizavam nessa criança, automaticamente eles matavam. Então era uma cultura dos espartanos, certo? Então por isso que eles estão aí nesse quadro selecionando a criança recém-nascida. Eles estão vendo qual a criança é perfeita e qual criança não é para matar, certo? Qualquer indício que aquela criança não tivesse alguma deformidade, ela era morta. Letra B. Na sociedade espartana, quem eram os responsáveis pelo exame e pela seleção dos recém-nascidos? A seleção era feita pelos mais velhos, que avaliavam se ela era ou não saudável. Então, como assim, professora? Gente, os espartanos eram assim, eles tinham um respeito muito grande pelos anciões. Anciões são as pessoas mais velhas da cidade. E essas pessoas mais velhas, elas eram inquestionáveis. O que elas dissessem era feito. Então, vocês percebem homens com cabelos brancos mais velhos selecionando essas crianças recém-nascidas, certo? E mesmo que você não concordasse, esses anciões, essas pessoas mais velhas, elas não eram questionadas. O que era feito com as crianças após a seleção? Se fosse sadia, era devolvida aos pais. Se tivesse alguma deficiência, era lançado em um precipício. Certo? Então não podia, ter que ser perfeito. Por quê? Porque a cidade era a cidade da guerra. Eles precisavam ser fortes, saudáveis, para treinar, para ser militares, para guerrear. Então eles não podiam ter nenhuma deformidade ou algo que não fosse comum. Certo? Próximo. A terceira está falando sobre a Ilíada e a Odisseia, que são os poemas de Homero. E aí a pergunta é, qual é o assunto principal de cada um desses poemas? E aí eu lembrei que a Ilíada narra a guerra de Troia. De Aquiles, né, ele tem uma história de Troia, que na verdade toda essa guerra começou porque o rei de Troia ele vai roubar Helena de Menelau, que é de uma outra, né, de um outro local, e aí eles vão invadir, mas na verdade a questão era política e tal. Então, Homero vai fazer um poema, vai contar essa história de Troia, com Aquiles, e vai misturar mitologia, ele vai misturar a questão de deuses no meio, tá? É bem fictício, mas é boa, é interessante. Já a Odisseia narra as aventuras de Odisseu, que é Ulisses, tá? Que significa em grego Odisseu, em sua viagem de volta à Itália, ele é situado na Grécia. Ele também é um guerreiro, e aí ele vai ter várias aventuras com os deuses, contato com os deuses e tal. É legal, também tem relação com a mitologia grega. Próximo. Sobre o oikos, ou genos, tá, gente? Elas também depois vocês podem encontrar em algum livro, ou na internet, em algum lugar, genos, esse nome. O livro de vocês trouxe esse oiko, mas pode ser também chamado genos. Tá? Tem lugares que é assim. Esses genos foram formados, ou esses oikos, antes de ser formadas as cidades e estados. Esses oikos a gente fala do período homérico, tá? As cidades e estados já eram formados no período arcaico, da Grécia Antiga. Então, sobre os oikos, assinala a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Letra A. Os membros acreditavam ter um antepassado comum. E aí, vocês acham que acreditavam? Acreditavam, tá? Verdadeiro. Na verdade, essas famílias eram formadas por pai, filho, mãe. Era toda uma estrutura que eles tinham antepassados comuns, tá? Então é verdadeiro. Os membros eram ligados por laços de parentesco, sim, eram família, eram famílias, tá? Então era mãe, pai, filho, primo, mas todos da mesma família, do mesmo sangue.
Letra C, a produção era voltada para a subsistência e o excedente era dividido para todos os membros. Não. Era voltado para a subsistência, mas não era dividido para todos os membros, não mesmo. Falso. Com o tempo, o chefe do maior e mais rico Oikos tornou-se rei verdadeiro. Esse chefe, gente, ele tinha que ser o homem mais rico e o mais velho de cada Oiko, tá? Ele se tornava o rei. Então, cada família tinha o homem mais velho, o responsável, o mais rico, que mantinha aquela família, então ele vai se transformar em um rei e depois vai se transformar em cidade-estado, porque ele vai se juntar com outros chefes de outros Oikos, de outras famílias. Ou genos, né? Então, genos, Oikos, é a mesma coisa. A assembleia que auxiliava o rei era formada por guerreiros com igual poder de decisão. Verdadeiro. Agora ele pede o que era para você justificar a sua escolha. Então, por que você escolheu a letra C como errada? Aí você vai justificar, você vai dizer por que a letra C está errada. A produção era voltada para a subsistência, a produção era voltada para a subsistência. Então, essa tá, até aí está verdadeiro. O que está errado é que o excedente era acumulado pelo chefe. E aqui está dizendo que o excedente era dividido por todos os membros. Não era. Era acumulado, era guardado, porque podia ter algum momento que a colheita fracassasse para eles não passarem fome e era acumulado. Era dessa forma. Tá? Próximo. Assinale a alternativa incorreta e justifique também sua escolha do modelo político praticado em Atenas. Então, estamos falando Grécia Antiga, Polo de Atenas. Letra A. Os cidadãos podiam participar diretamente do governo. Lembre-se, viu, que os cidadãos, que ele fala aqui, são os homens gregos que falam latim e que são maiores de 18 anos. Certo? Eles não são, está excluso dessa cidadania, mulheres, escravos e estrangeiros, tá? Então, os cidadãos podiam participar diretamente do governo. Ok, letra B, as mulheres participavam da política com os mesmos direitos que os homens. Essa que é incorreta. Por que essa é incorreta, gente? No modelo político praticado em Atenas e Péricles, as mulheres não tinham participação política, pois não era considerada cidadã. Beleza? E as outras, consequentemente, são verdadeiras. Ok? As outras são verdadeiras. A gente já encontrou a nossa incorreta. Gente, vocês sempre me perguntam em questões objetivas. Professor, só tem uma, é? Eu tenho mais de uma. Gente, questão objetiva assim, só tem uma preposição, só tem uma aí certa. Não tem mais de uma, certo? Gente, por hoje, vamos ficar aqui. São essas questões, o modelo das que vocês já fazem sempre no livro, certo? É só para trazer, para relembrar vocês. Ok? Qualquer dúvida no plantão pedagógico, estaremos lá. Cuidem-se e um beijo.